Olá a todos que me acompanham aqui no tutorial, espero que vocês estejam bem. Não sei na região de vocês, mas na minha ultimamente, que é uma região quente, tem feito muito frio. E eu estou falando isso porque eu quero mostrar para vocês nesse Blender 3D um addon que é fornecido por um desenvolvedor de forma gratuita que vai permitir a gente criar efeitos de superfícies congeladas usando um método bem prático, que é o Geometry Nodes. Para entender como isso funciona, para baixar esse addon, é necessário que vocês entrem antes nesse link que eu vou deixar aí na descrição abaixo, que vai levar para a página do autor aqui no Gumroad. Esse é um repositório de addons, no qual, se vocês tiverem aí um e-mail livre, façam inscrição gratuita para que vocês tenham acesso a uma diversidade de addons que são fornecidos gratuitamente para o Blender. Entre eles está o Freezing Effect Generator Free Blender. Se vocês correrem um pouquinho aqui, vocês vão ver que o autor, por enquanto, está oferecendo ele de forma gratuita. Para vocês baixarem, é necessário que vocês usem o valor 0, já que vocês vão usar da forma gratuita. E aqui vocês vão clicar em I want this. Vocês vão colocar o e-mail que vocês fizeram o cadastro na conta para ter o acesso gratuito e baixarem o addon que vem nessa condição aqui, ó, que é compactada. Com ele compactado, a gente volta lá para a região do Blender. Antes de começar o uso desse addon, eu queria mostrar a vocês que o próprio Blender 3D já disponibiliza para a gente, vindo aqui nas preferências, em addons, um addon chamado Real Snow. Eu vou escrever a palavra Real aqui e vocês vão ver que está aqui o addon, tá? Eu já falei sobre esse addon aqui no tutorial. Notem que ele está localizado aí no painel de propriedades, que é a barra oculta. Bem, como é que ele funciona? Clico a tecla N, aqui você vai encontrar a tab do Real Snow. Vocês clicam para ele fazer o efeito de neve sobre a superfície. Vocês podem estabelecer a altura da neve que vocês querem. Digamos que eu queira aqui uma neve com altura maior. E clico em Add Snow, ele aplica uma neve interessante aqui na superfície desse objeto. Mas não é isso que eu quero mostrar a vocês. Ele é muito limitado. Então eu vou selecionar aqui, usar o X, deletar. Eu queria mostrar para vocês o addon que eu baixei. Então eu venho em Edit, Preferences, vou trazer para cá para facilitar. Vou vir aqui na opção de addons e vou fazer o install desse addon que eu baixei. Clico nele, vou na pasta onde eu baixei, está ele aqui, Freezing Effect Generator. É só selecionar, clicar em Install Addons. Automaticamente vai aparecer essa aba, permitindo que você já habilite, já que ele veio para o seu Blender 3D. Para poder habilitar ele aparecer aqui na barra oculta, eu vou clicar aqui, ó. Só vocês abrirem, vocês vão ver aqui o nome do addon, local onde ele foi instalado aí no sistema, o autor quem é, a versão. Se vocês quiserem remover depois o addon, é só clicar em Remove. Com a tab aqui pronta, selecionando o objeto, eu queria que vocês notassem nesse objeto aqui, no painel Geometry Node, esse objeto não tem nenhum nó geométrico nele aqui. Esse addon vai permitir a gente utilizar um recurso de geometria nesse objeto para fazer o efeito da neve. Então, quando eu abro a aba denominada FG, ele vai permitir aparecer aqui o Freeze Effect Generator. Com o objeto selecionado, notem que no editor do Geometry Nodes, quando eu clicar Apply Freeze Effect, automaticamente vai aparecer um conjunto de nodes, que é o Geometry Node aplicado para esse recurso que vocês estão vendo aqui. Se vocês quiserem saber qual foi a combinação de nodes que o autor utilizou e entender como foi feito, é uma boa ocasião para vocês verem isso, tá? Bem, vou voltar aqui para a timeline, baixar a nossa timeline. Pronto, como é que é o efeito do addon? Antes de mais nada, eu vou selecionar esse objeto, vou ativá-lo e vou aproximá-lo junto a esse objeto. E aqui vocês vão ver que eu consigo definir para esse objeto um efeito baseado na conjunção desse objeto empty com a malha do nosso objeto. Se eu selecionar a tecla S aqui de tentar diminuir o empty, não vai ter alteração nenhuma no resultado. Ele vai continuar ocasionando a mesma proporção. Se vocês selecionarem o objeto, vai apresentar para a gente aqui no painel oculto um conjunto de combinações que vocês podem alterar para fazer a dinâmica desse efeito aqui de congelamento na superfície.
a densidade, as partículas. Aí vocês podem experimentar manualmente. O que eu vou tentar explicar para vocês é que quando vocês entram com esse addon no modo Material Preview, vocês vão notar que ele traz para o objeto aqui que ele criou, que é a densidade do gelo, um material com aparência vitrificada, como se fosse um vidro. E eu tenho condições de criar meus próprios materiais para aplicar nesse efeito o material que eu desejo. Por exemplo, aqui em Ice Material, ele está usando Glass. Se eu quiser mudar para esse material procedural, ele altera e eu tenho outro material aqui disponibilizado nele. Se eu voltar aqui, usar o procedural Snow, ele vai usar material no estilo neve. Eu queria que tivesse um efeito de terra, como se fosse uma terra cobrindo a superfície. Eu venho na aba de materiais aqui embaixo. Esse material que vocês estão vendo aqui é esse que ele colocou. Então eu vou criar um novo material. Como? Clicando no sinalzinho de mais. Clico em New para criar o slot com o material. Vou chamá-lo aqui de terra. Facilitar a nossa seleção depois. Bem, para dar uma cor de terra para esse material, eu venho aqui no Base Color e utilizo uma cor aqui meio chegada ao laranja, só que eu vou puxar para baixo para que ele crie uma tonalidade escura. Esse é o material terra que eu criei aqui em Material Properties. Eu venho aqui na opção Ice Material, pessoal. Se eu encostar o cursor na guia, com o scroll do mouse e rodar até embaixo, vocês vão ver que o material que eu criei vai aparecer aqui, ó, nessa relação. É só selecioná-lo, ele automaticamente é colocado aqui em cima da superfície. Quero mudar para uma tonalidade vermelha. Eu venho aqui, aplico uma tonalidade vermelha junto ao efeito. A facilidade de uso desse addon aqui com recursos de materiais é bem prática se formos comparar em relação ao Real Snow que vem no Blender 3D. Fica aí uma ideia para que vocês possam aproveitar em algo que vocês queiram, de forma gratuita e de modo prático e rápido aí junto ao resultado. Espero que tenha agradado, bom proveito e até o próximo tutorial.